dia, meus amados e minhas amadas. Que a graça do nosso bom Deus esteja sobre a vida de cada um. Nessa manhã, mais uma vez, nos reunimos para louvar o nosso Deus. Temos em mente que esse é um tempo de adoração que reservamos àquele que é o Senhor das nossas vidas. E nós queremos dar as boas-vindas a todos nesse momento. Que o Senhor esteja abençoando a cada vida. Você que nos assiste, que não faz parte da nossa comunidade, é uma alegria tê-lo conosco. E queremos dizer que você será sempre bem-vindo, não só nesses momentos de culto online, mas também quando voltarmos a nos reunir, ter a sua visita conosco. Vamos louvar ao nosso Deus, iniciando o nosso culto, cantando o cântico Cantai ao Senhor. É uma versão do Salmo 96, junto com a nossa equipe de louvor. Louvemos ao nosso Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Pai de amor, Pai de bondade e de misericórdia, nós te louvamos. Queremos cantar ao Senhor um cântico novo, como já anunciamos neste cântico. Anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Queremos, ó Pai, declarar a tua glória, a tua majestade, a tua força e a tua formosura no seu santuário. Nessa manhã, ó Pai, nós queremos te adorar, porque o Senhor tem sido um Deus presente, um Deus que tem nos guardado, que tem nos protegido, que tem nos fortalecido nesses momentos de separação. O Senhor tem sido um Deus que tem atendido às nossas orações. O Senhor é um Deus que tem nos fortalecido, e por isso que nós o adoramos, porque somente o Senhor é o Deus sobre todas as coisas. Por isso, ó Pai, aceita o nosso louvor, aceita a nossa gratidão, aceita, ó Pai, os nossos cânticos, porque fazemos todas essas ações de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, única e exclusivamente para a Tua honra e para a Tua glória. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 100, acompanhar a leitura desse texto que será lido por um irmão da nossa comunidade, da nossa igreja. Abra sua Bíblia, abra o seu celular nesse texto, Salmo de número 100, e acompanhe e leia junto. Celebrai com júbilo o Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos seu povo e rebanho, do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor.
Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. E é nessa intenção de nós celebrarmos com júbilo ao Senhor, de nós servirmos ao Senhor com alegria e nos apresentarmos diante dele com cântico, é que eu quero convidá-lo a entoarmos o hino Deus dos Antigos, Inário Novo Cântico número 18, que vai falar a respeito de que a forte mão do nosso Deus se fez presente e rege e sustém tudo em nosso mundo. Cante conosco esse hino. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão, ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje com fulgor reluz, ser nosso esteio, guia e proteção, tua palavra, lei e direção. Da guerra atroz, do crime assolação, dos tempos maus, de um mundo em confusão, seja teu braço nosso defensor, nós confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo, ó Deus, assiste em teu labor, no testemunho do teu grande amor, as nossas vidas vem fortalecer, para o teu nome sempre engrandecer. Amém. Uma vez que nós louvamos ao nosso Deus, que nós o adoramos, existe a necessidade também de nós reconhecermos quem nós somos e pedimos perdão por tudo aquilo que temos feito e que é do desagrado de Deus, aquilo que a sua palavra nos mostra, e nos prostrando diante dele, pedir perdão e também intercedermos por aqueles que necessitam, intercedermos pela nossa nação, pelos nossos dirigentes, pelos nossos líderes da nossa igreja nacional e da nossa igreja local, intercedermos pelos enfermos, intercedermos pelos aniversariantes, intercedemos por aqueles que já estão voltando a trabalhar, por aqueles médicos e enfermeiros que estão na frente de trabalho diante dessa pandemia que nós vivemos. Muitos são os motivos de nós intercedermos, e eu quero convidar você a estar nesse momento curvando a sua fronte, intercedendo por todos esses pedidos, e porventura, se você tiver mais algum, inclua, para que nós estejamos orando e intercedendo a Deus e pedindo perdão. Curve a sua fronte agora e silenciosamente ore ao nosso Deus.
Ouçamos agora uma oração audível de gratidão pelo pecado e pela intercessão dos pedidos que foram colocados. Acompanhe a oração do irmão, que será feita agora audivelmente. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem nos atendido em meio a essa pandemia e em meio a tanto sofrimento, Senhor, Tu tens escutado o Teu povo, Senhor. Senhor, me coloco diante de Ti, Pai, intercedendo pelos irmãos da Igreja Presbiteriana do Butantã, aqueles que podem estar doentes, aqueles que estão com alguma privação e aqueles que necessitam de ajuda, Senhor. Senhor, intercedo por todos estes, Senhor, Te peço, Pai, pela Tua ação, Senhor, sobre a vida desses irmãos, Pai. Senhor, também peço, Senhor, pelas autoridades do nosso país, Senhor, pelo prefeito da nossa cidade, pelo governador do nosso estado, pelo presidente, Senhor, dessa nação. Pai, instrui cada um, Senhor, destes homens, Senhor, conforme a Tua vontade, ó Pai. Limita, Senhor, a ação de cada um deles, Senhor, para aquilo que é, Senhor, o Teu querer. Senhor, também, Senhor, venho a Ti, Pai, oferecer as nossas vidas, Senhor, em sacrifício e também, Senhor, em relação aos nossos pecados, Senhor. Olha a nós, vê as nossas misérias, Senhor, e age com Tua compaixão, Pai. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, Senhor, as nossas ações e os pecados, Senhor, por palavras, Senhor. Mesmo nesse momento, Senhor, estamos reclusos em nossos lares, Senhor, muitas vezes ficamos mais estressados e ficamos passíveis, Senhor, de cometer, Senhor, pecados, Senhor, por obras, por ofensas e por palavras. E por isso, Senhor, peço, Senhor, a Tua misericórdia e o Teu perdão, Senhor. Fica conosco. É o que Te pedimos e Te agradecemos, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Leiamos agora o Salmo 113, dos versículos de 1 a 3, que diz assim: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ter alguns instantes, alguns momentos de louvor ao nosso Deus com a nossa equipe de louvor. Enquanto fazemos isso, nós faremos a nossa contribuição dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Temos mantido os nossos compromissos graças à contribuição dos irmãos, graças à oportunidade que temos de termos a contribuição dos irmãos para conosco. Nós queremos desafiar a conta da igreja e o PicPay, que é um aplicativo também para a realização de pagamentos, estão aqui no nosso visor. Anote aí, faça a sua contribuição, para que assim haja mantimento e haja suprimento na casa do Senhor. Simbolicamente, nós faremos a contribuição, colocaremos o envelope do dízimo no nosso gasofilácio, representando assim todas as contribuições que estão sendo feitas durante o mês. Que Deus o abençoe e que você continue firme nessa disposição de contribuir com a nossa igreja. Louvemos ao nosso Deus com a nossa equipe de louvor. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, feito
abençoar ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Para a nossa meditação nessa manhã, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 6. E nós faremos a leitura dos versículos 45 a 52. Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52, que diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo os discípulos em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo Jesus lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E fazendo isso, o vento cessou. Todos ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Esse texto de Marcos nos faz refletir a respeito de qual é a nossa expectativa quando os ventos estão contrários em nossa vida. Muitas vezes, as maiores tempestades ou ventos contrários que enfrentamos não são aquelas que acontecem fora de nós, mas são aquelas que agitam a nossa alma e levam vendavais furiosos para o nosso coração. Os tufões violentos não são aqueles que agitam as circunstâncias, mas aqueles que deixam turbulentos os nossos sentimentos. Nesta manhã, quero lhes dizer que nós não devemos ficar desanimados por causa da tempestade das nossas vidas. Elas podem ser inesperadas para cada um de nós, mas não para Deus. Elas podem estar fora do seu controle, mas elas estão no controle do Altíssimo. Você pode não entender a razão delas, mas elas se tornam instrumentos pedagógicos de Deus na sua vida. Nesses últimos domingos temos dito a respeito disso, mostrando que independente das circunstâncias, das situações que nós vivemos, Deus está no controle de todas as coisas. E eu creio que com esse texto que nós lemos nesta manhã do Evangelho de Marcos, nós podemos aprender a desenvolver expectativas positivas em meio aos ventos contrários, porque o Deus que permite esses ventos está conosco. Veja o que o texto nos diz. Primeiramente, ele diz que Jesus contempla a nossa luta. Veja o versículo 48, diz o seguinte: e vendo-os em dificuldade, ou seja, Jesus vendo os discípulos em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Vendo-os em dificuldade a remar. Jesus, na verdade, não estava longe nem indiferente do drama dos seus discípulos. Ele estava no monte orando por eles.
Quando nós pensamos que o Senhor está longe, na verdade precisamos entender que Ele está trabalhando a nosso favor, preparando algo melhor e maior para nós. Ele não dorme nem cochila, mas Ele trabalha para aqueles que nele esperam. O contemplar de Jesus indica um compromisso de preocupação, de proteção, de consolo, de iluminação. Isso tem um grande significado para nós. Precisamos entender que nós não estamos sós quando estamos na tempestade. Nós achamos que temos muitas experiências ou que somos dotados de tão grande conhecimento que nós não precisamos de Jesus, que em mesmo temporais nós podemos resolver todas as coisas. E na verdade, nós precisamos entender que a nossa luta plena e única, utilizando as nossas próprias forças, é uma luta em vão. Paremos com todo esse esforço humano, deixemos a ação do Santo Espírito levar a nossa peleja para o Deus Altíssimo. Entendamos isso. A primeira coisa que o texto nos mostra é que Jesus contempla, Jesus sabe das nossas lutas. Mas uma segunda coisa que nós observamos está no versículo 50, que vai dizer assim: pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo ele lhe falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Nós precisamos entender que, além de Jesus contemplar a nossa luta, Jesus acalma o vento interior do nosso ser. Mas logo lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. A primeira palavra de Jesus não foi ao vento nem ao mar, mas aos discípulos. Antes da tempestade, ele acalmou o coração, a alma dos discípulos. Antes de aquietar a tempestade, antes de aquietar o vento, ele fez serenar a alma dos discípulos. Jesus distinguiu que a tempestade que estava dentro deles era maior do que a tempestade que estava fora deles. O problema interno era maior que o externo. É por isso que ele vai dizer: tende bom ânimo. Isso significa que ele nos dá uma cobertura de consolação e encorajamento, antes de começar a transformar a nossa situação. Muitas vezes vivemos a dura realidade de grandes tribulações que parecem não ter fim. Entretanto, nós devemos ter bom ânimo. Jesus está conosco. A presença de Cristo conosco é a nossa esperança na tempestade. Precisamos desenvolver uma expectativa que este vento contrário vai acalmar. Nós precisamos confiar que, independente dos temporais, dos ventos contrários, Jesus sempre irá acalmar o nosso interior. E uma terceira coisa que nós observamos está no versículo 51. E subiu para o barco para estar com eles. E quando ele fez isso, o vento cessou. Além de Jesus contemplar a nossa luta, além de Jesus acalmar o vento interior do nosso ser, Jesus também acalma o vento exterior. Quando Jesus subiu ao barco dos discípulos, diz o texto que o vento cessou. Onde Cristo está, a tempestade se aquieta, o tumulto se converte em paz, o impossível se torna possível e o insuportável se torna suportável. Ele está presente, mesmo quando os ventos contrários estão soprando contra a nossa vida. Quando não temos mais forças para remar, Jesus entra no barco e acalma, e o vento cessa. O vento exterior tem nos assolado, pode parecer bem maior do que imaginamos, mas ele está debaixo dos pés de Jesus. As coisas podem ter saído do nosso controle, mas elas estão rigorosamente debaixo do controle de Deus. Ele é maior que a nossa crise, Ele é maior que a nossa enfermidade, Ele é maior que os nossos problemas,
Ele é maior que de qualquer coisa que possa nos estar atormentando. Ele se importa conosco ao ponto de vir em meio aos ventos contrários. E tudo isso porque somos especiais para Deus. A grande especialidade de Jesus é acalmar os ventos contrários. Tudo o que existe está sob a sua autoridade, até mesmo este vento que muitas vezes está soprando contra nós. Precisamos então permitir que Jesus entre em cena e que os nossos esforços desapareçam. Precisamos entender que Jesus contempla a nossa luta. Lembrar que diante de toda e qualquer circunstância, Ele contempla a sua luta. Ele acalma o seu vento interior. Ele acalma o seu vento exterior. Creia nisso. Qual tem sido a sua expectativa diante dos ventos contrários que assopram na sua vida? Creia que Jesus contempla a sua luta. Creia que Jesus acalma o vento interior. Creia que Jesus acalma o vento exterior. Creia nisso. Confie naquilo que é o Senhor Todo-Poderoso, que acalma o vento e que acalma a nossa alma. Creia nisso e fique na paz. Que Deus o abençoe. E assim, mais uma vez, adorando ao nosso Deus, confessando os nossos pecados, louvando através de cânticos e sendo edificados pela palavra de Deus, mais uma vez nós concluímos um culto de louvor e de gratidão a Ele, aquele que é o Todo-Poderoso. E assim recebam a bênção do Senhor nesta manhã. E agora, amados e amadas, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça excelsa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Santo Espírito de Deus estejam hoje sobre nós, povo de Deus, reunido em cada lar, em cada lugar da face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Fiquem na paz e que Deus os abençoe. E assim vocês assistiram e participaram de mais um culto de louvor ao nosso Deus. Nós gostaríamos de convidá-lo e convidá-la agora a permanecer nas demais programações que nós teremos. Nós teremos agora o nosso culto infantil, que será dirigido pela nossa irmã Débora, com uma mensagem muito edificante para os corações, não somente das crianças, mas também para os adultos. E em seguida teremos a nossa escola dominical, com o nosso irmão Bruno Pascoloto, que estará fazendo uma análise do Velho Testamento. Será uma aula pelo aplicativo Zoom, ao vivo. Nós queremos contar com a participação de todos nesse momento. Veja o link que você tem que acessar no nosso grupo de WhatsApp e participe desse momento, tá bom? Também. Que Deus o abençoe e que Deus os fortaleça. Tenha um bom domingo e uma boa semana debaixo da graça do nosso bom Deus. Amém.